o glorioso Marcelo Coutinho, e ele me ajuda a calibrar as expectativas para o dólar, para o índice, na dinâmica desta sexta-feira. Excepcionalmente hoje o Edu Marsbanian não pode estar conosco nessa faixa das 9, então a nossa discoteca começou mais cedo aqui, Coutinho, com a ginga que só você tem. Bem-vindo, leitura de expectativa para o dia. Bom dia, Leozinho, bom dia, Diego, bom dia, Léo, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos lá. O mercado segue, a priori, a formação gráfica de ontem ruim, né? Ou seja, fizemos ali um hamburguinho tentando superar 139 e 127, que é um número que vocês já conhecem. O mercado agora no leilão 1,38,400, levemente abaixo do fechamento de ontem. O escopo permanece altista, sobe, lateraliza, sobe. O envelope em si tá bem, né? Eu não gosto desse candle, ou seja, essa ilhazinha pequenininha, ela acaba ficando deslocada e me dá abertura para o mercado corrigir hoje. Então, vamos deixar o mercado abrir, a gente vai estar junto aí pelas próximas 2 horas, tem muito chão. Já no caso do dólar, o dólar permanece dentro do canal. Ontem eu até cantei, né, que eu imaginei que o dólar era altista. O dólar realmente vai lá, tangencia a parte superior do canal, R$ 5,505, fecha R$ 5,514, vai agora R$ 5,516. O dólar ameaça subir, você tem ali no finalzinho uma montagem de pivô de alta, tá? O que é ruim, né? Porque se o dólar sobe, o índice cai em termos gerais, então o índice deveria corrigir. Então vamos ver, né? Dólar tocando na linha é ruim porque não confirma. O índice com o hambúrguerzinho ali também, um candle inóspito também não confirma. Vamos deixar o mercado abrir um pouquinho para ver o que a gente vai fazer. E temos exatamente isso agora, a abertura do mercado de futuros. Bom pregão para você, que seja uma quarta-feira linda, em que você acerte os seus racionais. Venha conosco, é a TC News, fazendo companhia para quem investe, para quem trada. O Ibovespa Futuro abre os trabalhos para baixo, recua 0,20%, 138.340 pontos. A moeda americana ainda não subiu para as 4 linhas do gramado. Em princípio, sobe subindo, literalmente, esticando a subida. Sobe a escada e continua subindo no gramado. E é exatamente o que o fato traz. 0,13% de avanço, R$ 5,515. Sobe subindo esse dólar. A curva de juros tem 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio até essa altura. Isso ainda não nos permite dizer que os contratos de curto prazo dispensam alta na Selic. Não, o DI1F26, na sua média, pede uma alta de 25 pontos base para a taxa básica de juros aqui no Brasil. O dólar renova a máxima intradiária, sobe 0,22% agora, R$ 5,520. R$ 5,520. 0,26% de ganho para o dólar, dá uma esticada maior agora em R$ 5,523. E o Ibovespa Futuro renova a mínima, 138.110 pontos, o recuo é de praticamente 0,40%. Bom, Coutinho, o primeiro minuto do mercado de futuros está nos permitindo dizer o seguinte: bolsa para baixo, dólar para cima, a curva de juros é aquela que despertaria na gente a sensação de que alguém está mentindo. Porque a curva está diminuindo 2 pontos base a média dos seus pedidos de prêmio. Via de regra, quando há coerência entre os três no kit clássico dos comprados em bolsa ou vendidos em bolsa, nós temos movimentos previsíveis. Kit dos comprados em bolsa, bolsa para cima, o dólar e os juros para baixo. Kit dos vendidos na bolsa, bolsa para baixo, o dólar e os juros para cima. Vamos lá, Coutinho, a abertura está posta para você revisitar o gráfico, à vontade. Então vamos lá, pessoal. O mercado abre para baixo, eu vou colocar primeiro no intraday do mini índice do seu lado esquerdo. Então tá lá, 1,39,127 em cima, 1,36,740 embaixo. Você tem um gap longo. O mercado abriu mais ou menos ali na metade. Você vê que no curto prazo, olhando o intraday, eu tenho uma figura toda altista, que tangencia a saída, não consegue, volta para dentro. Tinha um envelope de alta que se transforma num pivô de alta. Podemos pegar e começar a fazer aí algumas previsões. Então a primeira delas é essa. O índice num suporte, 138.150 pontos é suporte. Daqui para lá deveria, ou seja, no curto prazo, repicar e começar a subir. Detalhe, é o que aconteceu agora, deu uma espichadinha rápida de 100 pontos. Doleta, lado direito do seu gráfico, tá lá. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado sobe, ou seja, quebra o envelope, transforma em pivô. O dólar tá lá tangenciando R$ 5,505, fez todo um movimento, mas no curto prazo. Vou traçar para ajudá-los a enxergar que você tem aqui uma figura de envelope de alta. Então o mercado sobe,
mercado lateraliza, mercado sobe. Então, dólar, ok. Leozinho cantou bem a questão da montagem índice, dólar, juros. A priori, tá montando um kit dos vendidos. Vamos ver como é que o mercado se comporta. Sabe como é que eu canto, né, Coutinho? Sou eu ali, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Café da manhã? Café da manhã. Com música a gente começa melhor o dia. 9:04. Atenção, amigos. Poucas mudanças. Dólar subindo 0,25. Os juros caindo 2 pontos base. Máxima para o dólar agora em R$ 5,523,5. E o Ibovespa futuro recuando 0,30%. Vamos fazer o seguinte. Passar para o Coutinho 2 papéis carro-chefe da Bolsa Brasileira. Um é Vale. Vale avançou ontem 3,01%. Entregou para o Ibovespa quase 500 pontos. Eu já vou acomodar o top 5 das altas e das baixas, mas para não perder o gancho da liquidez, Vale praticamente fechou nos R$60. E a dúvida que todo mundo tem é se, do ponto de vista gráfico, o papel tem condição ainda e um favorecimento para continuar esse movimento de alta. Ou se o que a gente viu ontem, até considerando uma certa correção, acomodação do minério de ferro, já contrata também correção para hoje. Vamos ver, Coutinho, qual que é a tua leitura? Então vamos lá. No caso de Valecita, dentro de um canal, 5593-5995. 5995 é resistência, 5970 é resistência, papel cota 5980 foi o fechamento de ontem. Faz uma figura de indefinição, que é basicamente longo pavio superior, longo pavio inferior e fez um hamburguinho. Então, você tem uma desaceleração, essa desaceleração ela tá embaixo de 2 resistências, então ficaria atento. De novo, mais conservador zero, mais arrojado, tenta elevar isso a R$61. Lembrando que R$61 é a terceira linha, da terceira não passa, ou pelo menos não deveria passar. Quando eu traço um pivô de baixa, eu tenho R$60,08. Então, no caso de Vale, eu tenho 3 resistências, a máxima a R$60. E, se tudo der certo, para o mais arrojado, a sua máxima é R$61. 9,5 de Vale, que ontem teve festa, para Petrobras, que ontem teve a limpeza da festa, ou parte da festa limpa ontem. Por quê? Porque na segunda-feira a Petrobras, na média, avançou 8,5%. Ontem teve uma levíssima correção na proporção do que subiu segunda-feira, em linha com a correção do petróleo. E fica muito nítido no gráfico, né? Aí, Coutinho, em cima do que você me ensina aqui, subiu, lateralizou, subiu, teve uma confirmação de envelope de alta. Ontem começou uma levíssima correção. O que a gente projeta num caso como esse? Então, teria que aguardar um pouquinho, Léo, porque um candle só é muito pouco. Então eu não sei se eventualmente corrige ou eventualmente lateraliza. Da terceira não passa, da terceira não passou, R$ 39,69. E uma outra resistência 3,996. Então, quem vendeu, acho que vale eventualmente proteger, aí ou vai zerar a posição, ou vai comprar put, enfim, tem que fazer alguma coisa. Porque se tudo der certo para os comprados, lateraliza. E aí fica bom, porque vai montar um outro envelope de alta. Se tudo der errado, Petro corrige. E aí você começa a devolver. Então, hoje, na abertura, eu teria, durante o dia, uma medida defensiva para a Petrobras. A Timberly está perguntando se da terceira linha não passa na resistência, pode se aplicar também a suporte. Ou seja, se a regra é simétrica. Mesma coisa. Mesma coisa. Só virar o FIBO, você tem 3 na alta, 3 resistências, na baixa, 3 suportes, da terceira não passa. E aí a prova... o Nelson Ned contesta. Diz que tudo passará. Timberly, entre Nelson Ned e Coutinho, o Coutinho tá dizendo, vem na minha, lindinha. Então vamos lá. Agora a pergunta que não é dela, mas apesar de minha, se inspira na pergunta dela, é sobre a contagem das linhas. Por quê? Pode ser a dúvida de muita gente. Nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas na metodologia Fibonacci. E aí você se refere à terceira. Qual o critério para identificar essa terceira linha? Então vamos lá. Eu vou tirar as 2 amarelas que são o canal, não pertencem ao Fibo, e vou focar só no Fibo. O Fibo, você tem as 3 externas. Então pega essa daqui, ó, 37,40, 38,28 e 39,69. A gente chama isso de expansão. Então você tem as 3 que estão para fora e você tem as 3 que estão dentro, que são 34,57, 34,84, 35,11. Então, para cada uma dessas internas, você tem uma projeção. Então, das 3, você tem
38,2, 50, 61,8, que projeta a externa, 37,40 equivale ao que a gente chama de 161,8, 38,28 equivale ao que a gente chama de projeção de 200 e 39,69 equivale ao que a gente chama 261,8, que é a terceira, a mais externa, que é aquela que não passa. Então a terceira linha externa, tanto para suporte quanto para resistência, é que costuma oferecer uma região difícil de ser rompida. Marcelo Coutinho ao vivo com a gente, 9,9, olha a chinelada, antes do top 5 das altas e das baixas. E daqui a pouco, Gabriel Junqueira, 9,6, a gente vai repercutir com ele várias das movimentações da Bolsa, com especial peso para Vale, e algumas das notícias que eu separei. Tem de tudo, inclusive cobertura especial para a NVIDIA. Você vai saber aqui das projeções do mercado. Em instantes, continue conosco, amanhã TC News, o melhor programa da cobertura do mercado financeiro na manhã. Quem tá aqui tá com tudo. Olha, o dólar dobrou o viés de alta praticamente, hein? Agora sobe 0,40, 530 é o que acompanha os R$ 5. R$ 5,533, agora 0,45% de avanço praticamente. A fotografia da Bolsa diz, Indifut recua 0,34%, 138.130 pontos. A gente já vai inaugurar o terceiro candle no gráfico de 5 minutos, Coutinho. Você revisita a fotografia enquanto o dólar renova a máxima, R$ 5,534. Então vamos lá, pessoal. Colocando no gráfico de 5, tá? Deixa eu fazer duas coisas. Primeiro, deixa eu colocar no de 15 só para dar uma limpada, para mostrar o seguinte. Quando a gente tem essa lateralização no índice, nota que o gráfico de 15, ou seja, um candle, eu tô abaixo de tudo. Então eu perdi fundo. Então, ok, só para usar, eu vou desenhar o Fibo. Então a fibada é essa daqui. Agora eu vou, a pedido do Leozinho, no gráfico de 5. Então tá lá, tá fibado. Vou tirar esse Fibo. Então tá ali, o mercado cai. 1,38,318, primeiro objetivo, tá aqui, ó, primeira linha. Respondendo, inclusive, aquela questão de quando é para cima e quando é para baixo. O mercado tá sentado em cima de 138, 140, segunda linha. Então, nota que tem 1, 2, 3 candles de suporte nesse nível. Se o mercado continuar caindo, objetivo máximo desse Fibo intraday, 137.855 pontos. No caso do dólar, vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou começar com o gráfico de 15, só para poder pegar e dar uma limpada. Faço a fibada e aí depois eu vou pro gráfico de 5 minutos. Então tá aqui o Fibo, agora gráfico de 5 minutos, tá fibado. Então o dólar cota R$ 5,536, primeiro objetivo, R$ 5,548. 9h11. Amigos, Christopher Waller falou na faixa das 2 da manhã, horário de Brasília, enquanto esteve na Índia, num evento em Mumbai. Esse evento era sobre sistemas de pagamentos e não comentou sobre taxas de juros, não comentou sobre perspectivas de política monetária. Portanto, Christopher Waller acabou sendo uma não notícia na parte que toca a nossa cobertura. Tenho isso em mente, já que ele já se pronunciou. Agora o foco está em Rafael Bostic, que vai falar às 7 horas da noite, horário de Brasília. É mais um Fed Boy com o microfone. Vamos falar dos 5 papéis que mais caíram e dos 5 papéis que mais subiram, enquanto você ouvia a chinelada, porque a moeda americana está buscando máxima de novo. Mas tá, ó, mamão com açúcar esse dólar pra cima hoje no Morning Call, hein? O dólar tava ganhando de todas as moedas, só não ganhava do peso mexicano porque amassou demais a moeda e ali tá vendo uma perspectiva de correção. Tava super tranquilo de sugerir aqui uma alta pro dólar, como o Alex chega a mencionar, mas sobretudo o Beida, com os termos de troca baixos, os principais negócios relacionados a commodities não permitiam projetar mais entrada de dólar no Brasil. Menor oferta de dólar para uma mesma demanda, alta na moeda americana, R$ 5,539 é o que temos agora. O gráfico, aproveitar, né? O gráfico do dólar tá na tela. E aí, Coutinho, chegamos a furar outra resistência nesses R$ 5,540? A máxima foi R$ 5,540,5, pois não? Vamos lá, eu dei uma mexidinha rápida no Fibo, pessoal. Se vocês quiserem trocar de número, eu peguei um Fibo mais justinho, consequentemente ele é mais rápido. R$ 5,543, respondendo o Léo ainda não, R$ 5,538. Eu tô a 5 pontos de pegar e bater no primeiro objetivo. Então, fiquem atentos, o dólar já deveria desacelerar. Gráfico de 5 minutos, os 3 últimos candles, 15 minutos, o dólar subiu bem, quem tá comprado, ok. Chegando no 43, atento. 9h13.
Tome máxima na moeda americana, vamos seguir de olho nela. Agora já não há mais incongruência, incoerência, inconsistência no kit dos vendidos. Por quê? Porque a bolsa cai 0,36%, o dólar sobe 0,60% e a curva de juros passa a pedir mais prêmio. A curva de juros passa a estressar. 1 ponto base e meio a 2 pontos base a mais nos pedidos de prêmio é o que a realidade está nos entregando agora. É muito bom ter a sua companhia. Como passa rápido, já são 9h15. Vambora. Amigos, os 5 papéis que mais caíram na Bolsa Brasileira ontem são esses aqui. São Martinho, Petro Recôncavo, CPFL Energia, Ipera, vamos. No caso de São Martinho, a empresa informou que entre a última quinta e este último domingo, os incêndios no interior de São Paulo atingiram cerca de 20 mil hectares de cana-de-açúcar da produção proprietária. Isso levou a uma redução estimada de 110 mil toneladas do açúcar que a companhia produziria. A empresa vai compensar com maior produção de etanol. Por outro lado, precisará desembolsar cerca de 70 milhões de reais para contornar alguns prejuízos. Isso puniu os papéis de São Martinho, que recuaram quase 3,5%. No caso de Petro Recôncavo, mais fácil de explicar, é uma queda associada ao que aconteceu com o barril do petróleo. No caso de CPFL, os papéis recuaram em meio a falas do presidente da empresa, Gustavo Estrella, na 25ª Conferência Anual Santander em São Paulo, o evento do qual participou ontem mesmo Fernando Haddad. O executivo disse que o modo como a renovação das concessões de distribuição está acontecendo traz uma estimativa de retorno de investimento de longo prazo. Em todo caso, o mercado acabou trazendo uma queda nesta faixa aí dos 2,72% em resposta. Nós temos agora Ipera e Vamos completando o top 5, apesar de não terem produzido notícias específicas. Coutinho, São Martinho é o primeiro papel para o qual a gente olha, SMTO3 é o ticker, depois a gente dá uma olhada em CPFL. Pois não, Coutinho? Então vamos lá, São Martinho tá lateralizado na parte superior do gráfico, tá? Então é uma região mais para venda do que para compra. Na verdade, essas linhas aqui a gente pode até tirar, elas não fazem tanto efeito. Na verdade, o que faz efeito aqui agora é essa fibada aqui, ó. São Martinho tem uma figura de cunho baixista, cota 2934, e no curto prazo, ou seja, eu tenho aqui, né, um cai, um longo corrige e um cai, começou a cair ontem. Só que, quando eu vou mais um pouquinho justo, eu tenho um sobe, lateraliza, sobe. Perdão. Então, me gera meio que uma figura de convergência, né? Topos descendentes, fundos ascendentes, pivô de baixa, um pouco mais longo, pivô, envelope de alta, um pouco mais curto, então fica ruim. Então, precisaria que o papel se definisse. Posso traçar um canal entre R$30,54 e 2,865, então precisaria que o papel saísse para que ele tomasse uma postura, ou seja, ou complemento envelope de alta na curta ou complemento pivô de baixa na longa. 9,16. Direto então para CPFL, um dos papéis que mais caíram ontem, CPFE3. Fechou a 32,91, Coutinho. Bora, vamos dar uma zoomzada primeiro, olhar, olhei, tá ok. Então esse fibo aqui, né, é morto. Isso é legal. Por exemplo, bota o zoom de novo, por favor. Você falou, vamos dar uma olhada, olhei. Por que você faz questão de olhar o conjunto e que tipo de insight o conjunto te dá para você se sentir seguro e fibar em seguida? Porque quando eu pego, vou colocar no semanal, fica mais didático. Quando eu pego e dou um zoomzão, eu tento enxergar aonde o papel tá dentro do contexto. Quer dizer, dele. O filme. Você vê o filme. Você tá mais para cima, a mais para baixo. Esse mais para cima e mais para baixo, você enxerga o que a gente chama de regiões de compra. Ou acumulação, região de compra, ou distribuição, região de venda. Então, eu vejo aonde o papel tá, por exemplo, vamos pegar aqui o último ano. Quando eu olho o último ano, eu vejo, por exemplo, essa região aqui, ó, de outubro 23, tem um suporte. Esse suporte, ele replica abril 24. Então, essa região um pouco mais baixa, para mim, é uma região de compra. Interessante. Ou seja, então eu tô mais suporte relevante para baixo do processo. Então, se eu tivesse que falar o que está acontecendo com o CPFE transita ou transitou 31,94 na sua mínima, transitou na sua máxima 38,59, errei o candle, mas é mais ou menos ali. Então essa é minha região. Quando eu dou o zoomzão, eu vejo que eu tô mais para baixo, então posso falar que o papel tá em região de compra. Aí eu começo a análise. Por quê? Porque agora, com este princípio, eu vou ver se eu vou procurar ou pivô de alta,
ou pivô de baixa. Como eu estou em região de compra, eu vou procurar pivô de alta. Então o papel tá lateralizado, não tem nada. 3194, 3393, tá fazendo um swing harmônico, nota, pegou fundo, pegou topo, pegou fundo, pegou topo e agora se dirige ao fundo. Então, 3391, objetivo 3194, já bateu em 3393 N vezes, não consegue romper. Então, a priori, quem tá comprado tem aí uma perda por custo de capital, tá dentro de um canal, tá perdendo mais do que dinheiro, tempo. E o papel, já que tá fazendo o swing harmônico, o próximo objetivo é fundo, 3194. São 9,19. Agora, ô Coutinho, ainda nessa figura gráfica, a gente pode tratar isso como um envelopaço, no sentido amplo, porque seriam muitos candles envolvidos. Um envelopaço potencial de baixa, porque caiu, entrou numa região de lateralização. Se houver a perda desse suporte bem relevante, é difícil, mas se houver a perda de suporte bem relevante, não pode ser a confirmação de um baita envelope de baixa? Pode, perfeito. É menos comum, né? Porque quando as coisas teriam que ser proporcionais, né? Como você tem uma longa lateralização, você teria que ter uma longa perna de entrada. Você vê que a perna de entrada ela é pequenininha e aí ele mais que estabiliza. Então, graficamente você tá certo, seria um envelope de baixa, mas tá mais para uma acomodação de uma região de compra. Mas tá certíssimo, se perder o 3194, é só fibar, vira envelope de baixa, tanto é que se você pegar o histórico do papel, eu cheguei a 28,90, então assim, se você acha 3194 pouco, é só você pegar e ver que esse cara tem um outro suporte a 2891, então cai, longa lateralização, cai, sem problema nenhum. Agora, por favor, dá aquele zoom. Ó como é legal e relativo, porque depende da maneira como você enxerga. Mais um, Coutinho, na zoom? Parte... mais um... Não, é mais mesmo. Mais pra cá. Isso. Perdão. Mais forte ainda no curto prazo. Vai lá, mais. Olha aí, ó. Se a gente olhar assim, a gente também não pode ter um envelope diferente. Quer dizer, subiu, lateralizou. Pegando aqui do finalzinho, tá? Subiu, lateralizou. Se rompe aquela resistência, eu posso ter um envelopinho de alta. Quer dizer, muda a perspectiva, né? Por isso que você pega, né? Isso aí é o processo que a gente faz, né? Quando eu pego e ensino a minha técnica, a gente começa a musiquinha é Dow, Elliott, pivô, Fibo, Candle. Essa é a Como regra. É que é a musiquinha? Dow, teoria de Dow, depois Elliott, teoria de Elliott, depois pivô, depois você fiba e depois você checa Candle. Olha só. Então, Dow, Elliott, pivô, Fibo, Candle, como eu começo com teoria de Dow, eu preciso pegar e dar uma olhada no longo. Por isso que ela é mais qualitativa do que quantitativa. Então, por isso que eu dou esse zoomzão. Aí sim, depois que eu pego e olho o contexto, diagnostiquei que é região de compra. Aí eu vou pra cá. Então, você tá certo. Se você pegar e der um zoomzão, você fala, ok, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Então, eu tenho até uma propensão maior a alta no curto prazo. Quando eu olho no longo prazo, eu já olho pro canal. Então, depende de como você pega. Se você pega, por exemplo, um gráfico de 60 minutos, aí você basicamente esquece tudo que eu falei. Você tem outro canal. Então depende do time frame que você olha para ver qual é o comprimento do movimento que você quer pegar. Aí que tá, a pergunta é obrigatória e invariavelmente eu a repito aqui qual é o time frame ideal, qual é a perspectiva mais adequada para o trader tomar a decisão dele. Isso também depende? Depende. Para o swing trade, cada um tem a sua regra. Para o swing trade, para mim, é o diário. Então, assim, você quer fazer um swing? Compra no diário. Se você quiser ser extremista, você vai lá no diário e no 60 para tentar pegar um melhor ponto. Mas o diário, para mim, é o suficiente. No day trade, aí tem aquela questão que você lembra do mosaico, né? Diário, 60, 15, 5. Eu olho para os 4. Então, day trade, como eu tenho menos margem para errar, eu tento pegar com que os 4 tempos gráficos estejam na mesma toada. Já o swing trade é mais tranquilo. Eu não necessariamente preciso comprar no melhor ponto. Agora tem, né? No meu curso, por exemplo, ele é semanal, diário e 60. É um mosaico de 3. Então depende do tempo, depende do quanto você quer refinar. Se você colocar mais gráficos, dá mais trabalho. Mas enfim, o diário eu acho suficiente. 9h22, Marcelo Coutinho na faixa das 9 hoje, ajudando a gente a capturar as movimentações do mercado de futuros, que mostra o dólar mais salgado, 0,38%, R$ 5.531 pontos. Ele já está um pouquinho distante da máxima, a máxima foi R$ 5.549. Em todo caso, é um dólar mais salgado. A curva de juros tem 2 pontos base a mais nos prêmios em média e o Ibovespa futuro está caindo 0,26%, 138.240 pontos. Quais foram os papéis que mais
subiram na composição do Ibov. O top 5 das altas mostra Renner, 3,67% de ganho. MRV, 3,33%. Vale subiu 3%, Bradespar 2,68%, veio a reboque, e BRF 2,41%. Vamos ao contexto. Renner, em relatório, o Bank of America elevou as expectativas de lucro líquido da companhia de 2024 e 2025, assim como o preço-alvo do papel, que subiu de R$ 21 para R$ 22. Bastante clara a razão pela qual Renner avançou. No caso de MRV, avançou na esteira do anúncio da empresa de que a Real Investor Asset Management aumentou participação agregada para 25,5 milhões de ações ordinárias. A gente está falando de 5,08% da base acionária. Vale, bom, essa foi a história que a gente mais contou ontem. Subiu com a confirmação de que Gustavo Pimenta, atual CFO da companhia, vai assumir como novo CEO em 1º de janeiro de 25, entrando no lugar de Eduardo Bartolomeu. É um nome considerado técnico, que já conhece a empresa, tende a intensificar o modelo de negócio da Vale e blindá-la de interesses que sejam mais do governo federal. O mercado brindou tudo isso ontem com uma alta nessa faixa dos 3%. Como a Bradespar tem participação relevante em Vale, ela acabou avançando por tabela. E BRF? BRF não teve notícias específicas, mas é exportadora. Tende a se beneficiar pela alta do dólar. O dólar está de volta à faixa dos 5,50 e neste instante já namora a faixa dos 5,54. Vamos lá, Coutinho, de Vale já falamos. Então, aproveitando o gancho do Top 5, vamos primeiro com lojas Renner, LREN3. Fechou a 18,35, uma alta de quase 3,7%. Bora, colocar na tela, zoomzão. Esse FIBO aqui já acabou, então nós vamos deletar. Vamos primeiro falar do canal? Vamos, então tá lá. No caso de lojas Renner, você tem aqui um longo pivô de alta, o mercado sobe, corrige, sobe, subiu até o no 748, que era o limite. Ontem deu uma beliscada, hoje a priori sobe, né? Quando eu digo hoje, ontem o mercado não abriu, abre às 10, então perdoa ontem. Tem o primeiro candle fora do canal e tem um envelope. Então a fibada agora, eu vou fibar esse cara daqui para cá. Então eu tenho uma longa lateralização, deixa eu pegar ele mais conservador, vou pegar ele aqui, pronto. Então tá lá. O mercado sobe, lateraliza, sobe, ontem rompe com confirmação, estacionou no primeiro objetivo, o no 827. Próximos objetivos para quem está comprado, o no 905, 2032. Vou para o gráfico de 60 dar uma olhada no que está acontecendo. O gráfico de 60 tem um pivôzinho de alta escondido e uma leve lateralização, o que significa cunho altista. A priori, melhor. A gente vai estar junto a partir das 10, ver como é que o mercado abre. Mas a priori, ok, permanece comprado. Volatilidade 0,14, stop 0,30, 0,35. MRVE3 subiu 3,33%, fechou em 7,75. Coloca primeiro no diário, vamos dar uma olhada. Receta, dá um zoomzão, peguei, ok. E aí eu pego e trago para a região de relevância. Aqui tá fácil, né? Ou seja, o mercado sobe, o mercado ficou dançando ali nos R$ 7,47 e o mercado sobe. Então, tá bem comprado, envelopaço de alta, dá para fibar tranquilo, pode fibar daqui para cá. O mercado estacionou em 7,74, que é uma resistência. Próximos objetivos, 8,28, 8,62, 9,16, 17 de vol, 35 de stop loss. Daqui a pouco o Gabriel Junqueira ao vivo conosco na faixa das 9h30 pra gente falar de micro e de macroeconomia. O Ibovespa Futuro agora tá caindo 0,32%, 138.170 pontos. A curva de juros vai renovando máximas. Temos 3 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. E o dólar tá avançando 0,53%, R$ 5,538. Dá uma olhada nos destaques de agenda. Vamos acompanhar alguns dos highlights que a gente tem daqui em diante. Olha, desde as 9, a expectativa é de repercussão desta reunião que Lula tem junto a algumas das figuras centrais do seu governo. Leia-se aqui: Fernando Haddad da Fazenda, Geraldo Alckmin, seu vice-presidente e ministro do MDIC, e Rui Costa, ministro da Casa Civil. São lideranças no mesmo ambiente para tratar, naturalmente, de assuntos diversos, mas em especial os econômicos. Quando você tem o Haddad, o Rui Costa e até o Alckmin, que, claro, né, por ser indústria,
desenvolvimento, comércio, também está falando diretamente de economia, você tem a pauta econômica se sobrepondo. A partir das 10 da manhã, nós estaremos de olho na palestra que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, vai proferir na 25ª Conferência Anual Santander. Não perca! Assim como estaremos de olho na faixa das 11, numa coletiva que o Ministério do Planejamento já contratou para falar sobre corte de gasto, revisão do gasto público. Muito se espera dessa reunião. Atenção que isso pode fazer preço. Se houver, qual o contexto, amigos? O contexto é a apresentação do PELOA para 2025, projeto de lei orçamentária anual para 2025. Qual a expectativa que o Haddad já antecipou? Corte de quase 26 bilhões de reais. De onde sairia esse recurso? Ou de onde sairiam esses recursos? Revisão detalhada e rigorosa dos benefícios sociais, com especial peso para o BPC. Isso é o que nós temos para precificar como mercado financeiro hoje na mesa. O que pode acontecer nessa coletiva é o cenário base, mais detalhamento, maior detalhamento sobre esse corte antecipado por Haddad lá atrás. E não é um cenário base, mas pode acontecer o anúncio de outros cortes, uma revisão de mais cortes por parte do Ministério do Planejamento, a quem cabe essa responsabilidade, a fim de que a PELOA de 2025 seja mais crível. E isto, caso aconteça e seja endereçado hoje, corrobora o que o Haddad falou ontem. O Haddad falou ontem, Léo, eu digo, falou. Quando? No fim do dia, já na faixa das 18 horas. Em qual contexto? Justamente a Conferência Anual Santander. E o que ele disse? Ele disse que o orçamento para 25, que vai ser endereçado este ano, é mais confortável e equilibrado do que o orçamento de 24 deste ano endereçado no ano passado. Portanto, entende o Haddad que o desenho do orçamento, o desenho orçamentário brasileiro para 2025, ele vai ser mais confortável, porque ele é mais crível, sobretudo porque o governo não vai superestimar as receitas extraordinárias e nem subestimar as receitas recorrentes, mais clássicas, padrão, previsíveis. Se o Haddad está chamando o holofote para si ao assumir esse compromisso, alguma ajuda ele vai precisar para tornar palatável por parte do mercado a ideia de que esse orçamento para o ano que vem é mais razoável. Por que não? Essa pista não poderia vir na faixa das 11 da manhã. Então ganhou uma relevância enorme esse espaço construído pelo Ministério do Planejamento na coletiva sobre revisão de gasto público. Estaremos de olho. Em princípio, quero acreditar que a Simone Tebet é quem vai encabeçar esta coletiva. Se não ela, o seu braço direito no Ministério, o seu braço direito na pasta. Às 11h30, os estoques de petróleo IA, mesmo horário em que o Lula participa da comemoração de 25 anos do Ministério da Defesa. Aí, já no almoço de negócios, o leilão de treasuries de 5 anos e 30 minutos mais tarde, em princípio, porque o Caged prega peças, sai a fotografia do mercado de trabalho formal no Brasil. Já no seu Tarde TC News tem Lula em reunião com equipe de articulação. Rui Costa, Padilha, Jorge Messias, Jacques Wagner e José Guimarães. E às 7 horas tem as falas do Fed, agora na voz de Rafael Bostic. 9h31. E a curva de juros aqui vai pedindo 3 pontos base e meio a 4 pontos base. O dólar praticamente renova a máxima, está subindo 0,60%, R$ 5,541, a máxima foi R$ 5,549, 7, 8 pontinhos para isso. O Ibovespa futuro está caindo 0,40. Temos assuntos a tratar, Coutinho. Com meia hora passada do mercado de futuros, no gráfico de 5 minutos já temos 6 candles. Agora a dinâmica é do 7º candle de negociação. Com isso você nos ajuda a tatear um pouco da tendência. O dólar parece acomodar nessa região dos 5,54. Já o índice, esse sim flerta com as mínimas de maneira mais clara. Está em 138.060 pontos, a mínima foi 138.040. Você fala, Coutinho. Então vamos lá. No caso do índice, pessoal, olha só. Facinho, né? Sentou em cima de 138, 140, lateralizou. Cai, lateraliza, cai. Desconectou já desse suporte. Cota 138,065, objetivo 137,850. Espero que você esteja vendido. No caso do dólar, o dólar pegou, beliscou R$ 5,543, que foi o ponto que eu dei para vocês, corrigiu. Já faz nova lateralização, ou seja, começa a montar um envelope de alta, o dólar permanece altista, deve retestar R$ 5,543,
Objetivo R$ 5,557. Obrigado, Coutinho. 9h33. DXY. Amigos, nós tivemos uma pergunta relacionada à sigla B20, a qual me referi, fazendo alusão à reunião da qual Lula participa com Geraldo Alckmin, Haddad e Rui Costa. Léo, o que é o B20? E aí a gente fez o levantamento. B20 é a sigla que equivale a The Global Business Forum for G20, ou seja, o Fórum Mundial Global de Negócios para o G20, por isso B20, esse B alude a business, ok? O Diego está chamando a atenção para o DXY, é um bom gancho para a gente dar um pulo nos Estados Unidos. Por que DXY chama a atenção, Diego? Porque ele deu uma boa acelerada, Léo, ali no finalzinho, né, do nosso overview, para começar a cobertura do mercado à vista, ele estava próximo de 0,40% de alta, agora ele está subindo 0,60%, já está de volta nos 101,15 pontos. O VIX está em 2,14% de avanço, R$15,75 pontos, melhor dizendo. E falando dos índices acionários futuros americanos, eles estão próximos aí da estabilidade, ainda no negativo, tá, Léo? 0,05% de recuo para o Dow Jones futuro, 0,04% de queda para o S&P futuro e 0,06% de recuo para o Nasdaq futuro. São 9h34, dá uma olhada nas 7 magníficas. Nvidia ainda vai bem, sobe 0,19% no pré-mercado. Apple tá subindo 0,13%. A meta não dá nem para dizer que tá subindo, né? Tá no 0 a 0. E os outros papéis ou no 0 a 0 ou numa realização contínua. É o caso de Tesla. Tesla tá abaixo dos $210 desde ontem, com a queda de 1,88%, e no pré-mercado vai caindo mais 0,25%. Tabela da volatilidade colocada. Olha só, a distância diminuiu, hein? No início do programa eram 5 pontos base que separavam os yields de 2 para os yields de 10. Agora, a gente tem praticamente 4 pontos base, para não dizer 3 pontos base, separando. Se você for considerar só a segunda casa depois da vírgula, 3 pontinhos base separam o retorno dos yields de 2 do retorno dos yields de 10. Vamos cumprimentar Gabriel Junqueira, que se junta à nossa cobertura, que se junta ao nosso time. E eu fico sempre feliz de recebê-lo aqui, Gabriel. Bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira para você. Qual o seu destaque inicial? No que é que você está mais de olho? Eu há pouco repassava a agenda, você já estava com a gente aí na ponta da conexão aguardando. É um dia importante, hein, meu amigo? Tem Campos Neto falando às 10, no momento em que a curva insiste em pedir alta de juros na Selic agora para setembro. Tem, na faixa das 11, coletiva para falar de corte de gasto. E tem Nvidia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia muito importante hoje mesmo. Tem chamado muito a minha atenção o resultado de Nvidia, até porque ele virou mais ou menos uma proxy, né, do mercado de tecnologia e do sentimento otimista que a gente tem visto, né? Então, se tivermos aí um resultado novamente surpreendendo pelo lado positivo e principalmente mantendo o guidance que eles haviam dado nos outros resultados, a gente pode ver ainda uma performance melhor dessas ações e, consequentemente, puxar todos os ativos de risco, né? Do lado aqui do Brasil, nós temos alguns eventos importantes mesmo. A nossa curva de juros ela tem pedido muito prêmio. A gente está vendo o mercado pressionar demais o Copom para um aumento de juros na reunião do dia 18, né, então do próximo mês. Essa reunião vai ser uma reunião bastante importante e a gente já está com praticamente um cenário do lado do mercado precificado de que nós teremos um aperto monetário a partir dessa reunião. Isso, apesar dos dados ali do IPCA 15 terem vindo um pouco mais a menos, né, abaixo do consenso, quando a gente olha ali a parte de serviços ainda pressionando muito, coloca um pouquinho mais de pimenta nesse caldo, né? E aí se faz cada vez mais necessária a reunião da Simone Tebet para falar de cortes de gastos e como que o governo vai endereçar a situação fiscal. Comecemos por Nvidia. Tá na tela para você comentar, meu caro Gabriel, junto comigo e com o Coutinho e o Diego, além do nosso Super Léo. Essa é uma headline da CNN. Resultados da Nvidia podem movimentar recorde de 300 bilhões de dólares em ações. A variação pode ser a maior causada pela divulgação de um balanço em qualquer empresa na história. Os operadores do mercado de opções nos Estados Unidos esperam que o balanço trimestral da Nvidia provoque uma movimentação dessa magnitude nas ações da fabricante de chips de inteligência artificial. O preço das opções mostra que os operadores preveem um movimento de cerca de 10% nas ações da empresa
empresa na quinta-feira, um dia após a divulgação do resultado, segundo dados da companhia de análise Oratz. Esse movimento é maior do que o esperado antes de qualquer balanço trimestral da NVIDIA nos últimos 3 anos e bem acima do movimento médio de 8% no mesmo período, de acordo com a Oratz. Considerando o valor de mercado de NVIDIA, qual seja 3,11 trilhões de dólares, uma variação de 9,8, que é o que as opções estão contratando, se traduzirá em cerca de 305 bilhões de dólares. Por isso, provavelmente a maior variação causada pela divulgação de um balanço de qualquer empresa na história, disseram analistas. Tal movimento vai superar o valor de mercado de 95% das empresas que fazem parte do S&P, incluindo Netflix e MSD, de acordo com dados da LSEG. Os resultados da NVIDIA, cujos chips são amplamente vistos como padrão ouro em inteligência artificial, também têm grandes implicações para o mercado mais amplo. Essa aqui é uma parte interessante da notícia que eu separei. Vejam só, as ações subiram cerca de 150% no acumulado do ano, deste ano aqui. Só a NVIDIA, responde por cerca de 1/4 dos 18% de ganho do S&P no período. Então o S&P subiu 18%. 1/4 disso, 25% desses 18%, tocam apenas e tão somente em NVIDIA. Olha o peso. Por si só, ela tem contribuído enormemente para a lucratividade geral do S&P 500, disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. É o Atlas que está sustentando o mercado. O preço das opções sugere que os operadores estão mais preocupados em perder um grande movimento de alta da NVIDIA do que em serem prejudicados por uma grande queda. Olha o FOMO aí, o Fear of Missing Out. Os operadores estão atribuindo uma chance de 7% de que as ações subam mais de 20% até sexta, enquanto dão apenas 4% de chances para uma queda superior a 20% até sexta. Essa é uma análise feita por dados de opções da Susquehanna Financial. Parte da razão pela qual os operadores de opções precificam esse movimento para a NVIDIA tem a ver com a volatilidade da empresa no passado. A volatilidade histórica média de 30 dias da NVIDIA neste ano é cerca de 2 vezes a média da mesma medida para todas as outras empresas com capitalização de mercado superior a 1 tri, de acordo com a Reuters, pegando dados do Trade Alert. Meu caro Gabriel Junqueira, razões não faltam para a gente monitorar o resultado de NVIDIA. Vai ficar longo se eu partir para a segunda matéria, mas tem uma que eu achei ainda mais legal, pensando em dados concretos. NVIDIA divulga resultados com apostas de lucro em... Opa! Sai daí, caramba! Sai daí aqui! Olha, sai daí também! NVIDIA divulga resultados com apostas de lucro 139%. E aí aqui tem os números específicos, eu já trago isso, tá? Mas primeiro, pra gente quebrar um pouco aqui a palavra e trazer o Gabriel Junqueira de novo, o que você comenta a respeito desse gancho da CNN sobre a NVIDIA, hein, Gabriel? Bom, Léo, acho que é nítido aqui que a NVIDIA hoje se tornou a empresa mais relevante do mercado no mundo todo, né? Então, por incrível que pareça, né, essa tese da inteligência artificial, ela é basicamente personalizada na NVIDIA, né? Então a gente vê a NVIDIA ganhando um protagonismo enorme no mercado e os dias de resultado dessa empresa têm sido realmente dias com muita volatilidade, né? E em especial, vemos movimentos abruptos para cima, né? Então isso acaba que contamina o mercado todo, né? Então não só a própria NVIDIA, como outras ações de tecnologia e como outros ativos de risco, em especial mercados emergentes, que são mercados ali que se beneficiam desses investidores, né, mais propensos à tomada de risco. Então ela se torna, e aí ela acaba virando, né, essa grande vedete do mercado, essa coisa que a gente vê hoje da NVIDIA, que chega a ser bastante até assustador, né? Então, por isso, hoje, mais do que nada, talvez o resultado de NVIDIA é mais importante do que qualquer outro do mercado, seja brasileiro, seja americano. A gente vê aí que deve movimentar em um dia só mais do que a nossa bolsa toda, né? Então é uma coisa impressionante, né? Pois é. Pode somar a bolsa brasileira inteira, não chega aos 300 bilhões de dólares que estão previstos para a movimentação dos papéis só hoje. Gabriel, vamos pegar mais fundamento. Aí tem o gráfico de NVIDIA que o Coutinho já está deixando separado aqui. Olha só.
A tarefa mais fácil do mercado financeiro em 24 é explicar por que as bolsas americanas sobem de forma tão expressiva. As apostas na inteligência artificial. E quando é preciso apontar apenas uma responsável por isso, a tarefa continua fácil, basta dizer NVIDIA. A fabricante de processadores já se valorizou quase 160% no ano, isso ante as apostas de que ela será a grande vencedora da corrida pelo hardware, que vai suportar a revolução tecnológica gerada pela IA generativa. Isso significa que a empresa sozinha é responsável por 25% da subida do S&P. O índice avança 18 no ano. O boom ensandecido do chat GPT já ficou para trás, mas isso não significa que a tendência de longo prazo tenha esmorecido. É isso que investidores e analistas de mercado vão analisar com a divulgação dos resultados da companhia quando as bolsas fecharem hoje ao fim do dia. Teve uma ouvinte aqui que perguntou que hora seria, quer ver só? Deixa eu pegar o nome dela. Foi a Tatá, a nossa querida Tatá, que fica super de olho em NVIDIA, né? Que hora sai o balanço? É no pós-mercado, Tatá, ou seja, não há um horário específico para isso, então logo o mercado americano respire, a gente deve ter a divulgação. Bom, aqui ó, as apostas coletadas pela agência Reuters mostram que investidores preveem um crescimento de 130, putz, aquela Parolovski, 139% de crescimento no lucro e 113% de crescimento na receita. Isso quando comparado com o igual tri do ano anterior. Nos últimos trimestres, a companhia superou as expectativas do mercado. Não à toa, apesar da valorização brutal das ações, elas nem de perto emulam a bolha tech vista entre 20 e 21. É possível medir isso pelo indicador preço-lucro, chamado PL. Pegue o valor do mercado da empresa e divida pelo lucro dos últimos 12 meses. Mas vou te falar, tem propaganda aqui, hein? Pai amado, vamos lá. Esse é o tempo que o acionista levaria para recuperar o investimento feito na ação. O PL da NVIDIA está em 75. No auge da especulação, as ações da Tesla superaram o PL de 1000. Como comparação, o PL médio do S&P está em 26. Se o lucro continua avançando, o PL cai e a ação fica relativamente mais barata. As apostas dos investidores indicam, porém, que os papéis continuarão a subir. Oferecimento Galeto de Paolo. Galeto de Paolo. Você gosta de galeto como Coutinho? Vai lá no Galeto de Paolo. Que coisa, Coutinho. 5 vezes aqui essa propaganda, meu. Eu já tô com fome aqui, ó. Esse programa não é o almoço de negócios, mas abriu o meu apetite. Que coisa. Ô, Gabriel, tem que falar pra esses sites pararem com tanta propaganda. É muita propaganda. Garotinho, trouxemos os fundamentos de NVIDIA. Você fala pro Coutinho trazer o gráfico. Bom, Léo, 75 vezes o PL é caro, hein? Nossa senhora, cara. E aí fica aquela situação, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, fala, eu compro, vou pagar 75 vezes o PL numa coisa, mas o negócio não para de subir. E aí, como é que faz? Fica realmente difícil, né? O investidor fundamentalista, ele toma aqui um pedala Robinho fácil nessa situação, né? Agora, faz o seguinte exercício. O que significa na prática para o investidor que vê um PL, por exemplo, de 10 ou um PL de 50 e um PL de 100, que é a relação preço-lucro? Porque a matéria sugere, né, o tempo que vai para você retornar o investimento que você fez num determinado papel. Na prática, o que um PL de 10 contrata em termos de retorno para o investidor e o que um PL de 75 contrata? Bom, vamos lá, né? Então, quando a gente olha para esse múltiplo, né? Então é o múltiplo do preço sobre o lucro. Então, basicamente, você divide ali o valor da empresa pelo lucro que ela deu. Então, vai dar, né? Quantos lucros seriam necessários para que a gente cobrisse o valor total da empresa? Que aí acaba sendo feita essa aproximação, então, de alguns anos ali para que o investidor tenha o teu investimento de volta, né? O que acontece aqui, muitas vezes, é que a gente precisa analisar de uma forma mais relativa, né? Então não existe uma regra mágica assim de o PL baixo, o PL alto, enfim, a gente compra PL baixo e vende PL alto, até porque cada indústria é de um jeito, né? Indústrias de tecnologia, até porque a gente entende que são indústrias de muito crescimento, de que o lucro ainda não é um lucro muito robusto, porque se promete muito, então você tem ali, né, nessas indústrias PLs naturalmente maiores. Então, é normal a gente ver empresas de tecnologia negociando a 20 vezes, 30 vezes, isso acontece bastante até. Agora, 75 vezes é muita coisa. A gente vê a Tesla, né, como citado na reportagem, né, que chegou a 1000 vezes, é um exagero tremendo.
ao mesmo tempo que quando a gente olha para outras indústrias mais tradicionais, como indústria financeira, como indústrias até utilities, a gente pode ver PL ali na casa de 4, 5, que são mais factíveis ali para indústrias mais ligadas à economia local. Então essa análise ela precisa ser muito bem feita assim, e de forma relativa. Não existe uma regra de bolso, porém, números cada vez maiores, ele supõe o quê? A expectativa do mercado aumenta demais. Então a empresa que tem um PL muito alto, ela precisa entregar muito crescimento de lucro. Ela precisa entregar muito crescimento no guidance, ela precisa entregar demais, cria-se uma expectativa muito alta, e aí é que mora o perigo. Quando a expectativa é muito alta, os investidores, né, puxam o preço do papel, e quanto maior a puxada, maior a queda depois, caso essa expectativa não seja concretizada, Léo. Prometemos a cobertura especial em NVIDIA, estamos contratando ou entregando essa cobertura especial. Cuidado com o perigo das esticadas da vida. Ainda assim, NVIDIA tem driblado esse perigo trimestre a trimestre, já há tantos trimestres. É o que você falou, né? Pô, você vai pagar caro, hein? PL 75 e não para de subir. Coutinho, finalmente vamos para o gráfico NVIDIA na tela, você na palavra. Fala pra ele que eu tenho a resposta, caso ele seja um fundamentalista e fique na dúvida se compra ou não compra um PL de 75, manda ele fibar. Resolve todo o problema. E o que a fibada revela, então? Olha só, a fibada tá linda, né? Tá na tela, tá maravilhosa, o mercado sobe, longa lateralização. Eu coloquei no gráfico de 4 horas, só para poder granularizar um pouquinho a lateralização. Então você vê que no dia de ontem o mercado pegou, entrou comprado. Agora a gente tem aí o rompimento na casa de $130, redondinho. Objetivo 138,10. E esse 138,10 é a terceira linha. Então, vamos ver o que o mercado vai contratar. O pré-mercado, por enquanto, está suave. 0,26% de alta, 0,33 centavos de upside. Mas você tem um belíssimo, belo, glorioso, maravilhoso envelope de alta na sua frente. Tem mesmo, hein? Uma lateralização super disciplinada, praticamente idêntica nos últimos candles, pedindo deixa romper. Só que o fundamentalista vai olhar para você e vai falar, não, mas tem que ter algum fundamento, alguma consistência que justifique esse rompimento para confirmação do envelope de alta. Já você vai olhar para o fundamentalista e falar assim, não, você está sendo muito rigoroso, o gráfico tá lindo, é muito mais viés de alta. E eu penso assim, geralmente é quando tem a intersecção entre o olhar fundamentalista e o olhar gráfico, que eu fico ainda mais seguro de fazer uma alocação de capital, de montar uma posição. Agora, você percebeu na poesia aqui de Leonardo Pinheiro, na hora da dúvida, onde é que pode vir o insight? Não. Se você está na dúvida, você olha para o céu e pede a resposta. A resposta! A resposta, meu amigo, está no ar. Está no ar a resposta. No seu caso, está no ar e nas fibadas, Coutinho. Amém. Tá Amém. Vamos retomar o dólar e o índice, faz tempo que a gente não fala deles. A moeda americana e o Ibovespa Futuro estão em direções opostas. O que a gente vê é o dólar subindo, nós temos agora a moeda americana na faixa dos R$ 5,544. E o Indifut está na mínima, 138.020 pontos, é uma queda de 0,42%. Enquanto o dólar vai ameaçando a máxima, pois não, Coutinho? Então vamos lá, no caso do índice eu falei que eu preferia que você tivesse vendido, amém, pode mandar a caixa de língua de gato. No 38035 tem 2 envelopes de baixa por falta de 1. Então pode ficar vendido no índice, objetivo 1,37855. Já no caso do dólar, faz aqui uma lateralização com um triângulo de convergência. Está testando ainda R$ 5,543. Tá dando ali umas pontadas, mas já deve romper. Objetivo desse cara, R$ 5,557. Relatório, vamos falar da XP, painel Mover Pro destacou, não pode escapar. E olha só, a fotografia que a XP traça para os frigoríficos é que me chama a atenção. A XP acaba de rebaixar Minerva. E é ótimo que a gente tem o Gabriel aqui conosco, porque Minerva tem sido apontada por ele como uma oportunidade. E vários contribuidores concordam, porque ela ficou para trás quando se olha para o segmento dos frigoríficos. Outros papéis avançaram muito mais no relativo nos últimos meses. Olha só, a XP considera positivo o deal entre Marfrig e Minerva, mais próximo de closing. Para Marfrig, venda de ativos apoia desalavancagem e eleva o valor da equity, então uma foto mais positiva
para a Marfrig. Para a Minerva, há tempo para capitalizar o ciclo favorável após o deal com a Marfrig. Então a Minerva ela teria mais tempo para traduzir em ganhos esse acordo com a Marfrig. XP. Avaliamos, porém, que Minerva pagou mais do que o valor justo por ativos da Marfrig. XP segue neutra em Marfrig, mas eleva o preço-alvo para R$ 17,50 por BRF. Só que no caso de Minerva, XP rebaixa a companhia para neutra, com preço-alvo de R$ 8,40. E ao justificar o rebaixamento, fala em alavancagem maior. Diz também a XP que o aumento de juro poderia afetar o caixa e a desalavancagem da Minerva. Aí ela também estende isso para a própria Marfrig, mas no caso de Minerva, pesa mais. BIF3 está na tela, vamos começar com o gráfico agora e aí o Gabriel arremata. Será que aquela história andou menos do que os pares, mas teve razões para andar menos? O Gabriel traz o olhar dele. Vamos lá, meu caro Marcelo Coutinho, o gráfico diz o quê? Tá Então, bonito o gráfico, não tá? O gráfico tá bonito, coloquei no semanal só para dar uma limpadinha. Então olha só, você tem aqui um pivô de alta, sobe, corrige, entrada na retração de 61,8 pianinho, 6,32, sobe. 7,66, bateu, lateralizou, 8,07, bateu, lateralizou. Então, a priori, não deveria ter grandes inconvenientes. Você tem o objetivo final, terceira linha, R$ 8,74. A única coisa que chama a minha atenção é que quando você pede uma dupla confirmação de Minerva, você faz o seguinte, você tem esse FIBO, que eu vou chamar de FIBinho, que é o FIBO mais curto ali na região de relevância, e você tem um FIBão, que é o FIBO de a visualização mais longa. E aí você nota que os dois, tanto o curto quanto o longo, eu tenho dupla resistência na casa de R$ 8,00. Então, faz sentido que Minerva desacelere. Tenho uma expansão de segundo grau batendo ali, segurando. Tenho uma expansão, no caso da retração do FIBO, a 7,98. Eu tenho duas linhas ali, Minerva parou. Então, assim, Minerva é altista, lógico, pode, da mesma forma que falamos em Petrobras como exemplo, iniciar um movimento de correção. Então, no curto prazo, envelopezinho de alta, tranquilo. Minerva, para quem tá comprado, eu permaneceria. Pontos que não pode perder, aí sim você vai ficar atento. R$ 7,64. E o pior, esse aí sim descaracteriza tudo, R$ 7,31. Por enquanto, fica comprado, cola stop e bora pra frente. 9h55, faltam 5 minutos para as 10 da manhã. Muito obrigado a você que tá deixando o like, que tá se engajando, que tá compartilhando, que tá comentando, que tá votando na enquete. Um super abraço no Gelt, meu parceiro aqui de mercado e de audiência, o Léo Delara, o Adam Gonçalves, o Boeira, alô Boeira, levantou Boeira, Flash Boy Scalper, o Anderson Arcanjo, Arcanjo renegado. Quem mais tá aqui, ó, a Carol Feijó, Israel Luizon, também está na área o Rafa Santos. O Rafa Santos está revoltado. Eu também estou, Rafa. Porque o Rafa escreve assim: mais de 1.600 ao vivo e só 800 likes. Bora deixar o like, galera! Uma cocada! Pois é, mas eu entendo a agitação do Rafael. O Rafael não consegue entender matematicamente como é possível 1.600 pessoas ao vivo e só 800 likes. Eu tampouco. Você que ainda não likeou, deixa o like. Agora tem Gabriel Junqueira falando com a gente. Há um deságio claro entre o número de simultâneos e os likes construídos até aqui, meu caro Gabriel. Você, claro, já deixou o seu like, né? Se não deixou também, não vai falar. Ô, Gabriel, vem cá. BIF3, você vinha apontando como uma alternativa entre os frigoríficos. E esse relatório da XP, hein, meu garoto? Bom, Léo, primeiramente eu já deixei meu like. Aliás, deixei meu like de duas contas que eu tenho, então o pessoal tem que fazer assim também, tem que deixar o like, não tem cabimento ter 1.600 simultâneos e só 800 likes, isso não existe. Boa! No mínimo é um like por pessoa, mas bom, falando de Minerva, né? Bom, eu não gostei muito desse relatório não, Léo, porque assim, ele fala mais do mesmo, né? Mas vai aumentar a alavancagem, mas isso a gente já sabe, né? É verdade que desde que esse deal saiu, a gente já sabe que vai aumentar a alavancagem, a gente já sabe que a Marfrig vai
desalavancar, que a Minerva pagou caro nos frigoríficos, tudo isso a gente já sabe, isso já é sabido faz mais de ano, e não falou nada de novo, essa que é a verdade. Então assim, eu vejo que a Minerva, ela comprou os ativos, de fato, ela pagou um pouco mais caro, ela fez um deal que é um grande passo para ela conquistar um espaço muito importante, tem muita incerteza sobre isso, só que o deságio que a gente está vendo no setor de proteína e principalmente o momento no ciclo pecuário que esses frigoríficos se encontram, eles são favoráveis para que a gente tenha um movimento positivo de Minerva. Então, independente se vai aumentar a alavancagem ou não, primeiro que o número não vai se tornar inviável, a gente está falando um pouquinho acima de 3 ali, não é inviável para a continuidade da empresa. E segundo, que você tem que ver também na questão setorial e macro, né? Então, o setor de proteína é um setor que está ganhando muito espaço. A gente está falando de commodities para baixo, commodities agrícolas, né? Então soja, milho, que são os principais insumos dos custos pecuários para baixo, os ciclos virando, a demanda por carne bovina aumentando, e aí você vai achar que só por uma questão que a gente já sabe vai rebaixar uma empresa, enfim, eu sou um pouco contrário, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, obviamente, a questão da alavancagem é um problema desse deal, mas a Minerva deve equacionar isso com facilidade e deve conseguir fazer o turnaround desses ativos, Léo. 9,59, Coutinho. Se eu te dissesse máxima para o dólar, eu estaria mentindo. Mas se eu dissesse mínima para o índice futuro, eu estaria falando a verdade. Mínima agora, perdemos os 138 mil pontos, a queda chega a 0,48%. O gráfico diz o quê? Tá na tela, segue com envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai inclusive já rompendo com confirmação, 138.060 era o nosso ponto, tá do seu lado esquerdo, tranquilo, permaneçam vendidos no índice, o objetivo permanece o dado, 1,37855, a priori tudo sob controle, e o dólar segue ali tentando romper R$5, 543, ainda não conseguiu. 10 em ponto. Ó a pergunta, só antes um agradecimento aqui, porque nós saímos dos 800 para os 1.000 likes. Que isso, rapaz? 1.000 likes atingidos aqui, muito obrigado, Gilson Alves. O Vela Verde Trade tá aqui. É novo o Vela Verde Trade. O Sérgio Santana. Bom dia, grande Léo, obrigado pelo serviço prestado por toda a equipe da TC. Aquele abraço, ô Sérgio, aquele abraço, meu garoto, obrigado. O Massa também está aqui. Quem mais? E não é o nosso, hein? O Felipe Duarte, o José Calper e o Rodrigão. A pergunta do Lucas Genevro, meu parceiro, para você, Gabriel, o que acham de Petro Recôncavo para Carrego? Vem futuro nela? O que você acha, hein, Gabriel? Gosto bastante, Léo. Acho que é uma empresa que ficou um pouco para trás, é uma empresa muito interessante por ter a atuação do petróleo onshore, né? Não só nas plataformas. Então, é um mercado que está crescendo bastante. O petróleo ele está ganhando espaço. A gente fala muito de transição energética, mas o petróleo ainda tem um espaço muito relevante e é uma empresa que muitos investidores ali acabam passando desapercebidos delas. Gosto bastante, Léo. 10 e 1. Bom, agora é o seguinte, se você, já que a gente está entrando no mercado à vista, o Ibov começa a se mexer, nós vamos para a nossa cobertura padrão aqui, quais são os highlights em que você vai se ligar? O Campos Neto vai começar a falar já. Nós estamos de olho aqui na movimentação do evento do Santander. Destaque final para hoje e a recomendação de olhar para o público fica em quais moldes, Gabriel? Bom, Léo, eu ficaria muito atento aqui, principalmente na movimentação das blue chips, né? Então, quando a gente vê o que aconteceu com Vale, com Petrobras, para a gente ver se esse movimento de alta ele vai se consolidar ou se foi somente um repique técnico de alguns dias específicos. Acho que Vale é um papel que a gente pode ficar bastante atento, porque saíram algumas incertezas da tese com o novo CEO e isso pode destravar um pouco de valor, apesar do macro ruim. Então, eu ficaria atento nessas blue chips, até porque a gente falou muito disso na sexta-feira, de uma mudança, né, para small caps, e o mercado mostrou justamente o contrário, né? Ele continuou subindo por meio das blue chips. E por fim, fica o convite aqui aos nossos telespectadores para hoje, às 2h30 da tarde, no almoço de negócio, acompanhar a entrevista que a gente vai fazer exclusiva com a Paula Raca, que é a nova CEO da Ânima Educação. Então você que acompanha o setor de educação ou tem ações da Ânima, vem conhecer um pouco da Paula, que vai ser bem legal hoje no almoço de negócio.
Hoje, 14h, o seu almoço de negócios recebe, portanto, Paula Raca, à frente de Ânima Educação, segmento educacional passado a limpo. O Gabriel estuda bastante esse setor, certamente vai agregar muito nessa entrevista. Te agradeço pela divulgação, Gabriel. Estarei ligadíssimo, como tenho certeza, toda a nossa audiência. Um abraço em você, até amanhã. Muito obrigado, até amanhã, pessoal. Valeu. São 10h03. Amigos, para sanar a ansiedade de plantão, vamos mostrar como está a transmissão neste instante do glorioso Santander, 25ª edição da Conferência Santander. Está assim. Voltamos já, aguardem. Ou seja, qualquer momento essa capa sai daí e aí Roberto Campos Neto é esperado para começar a sua palestra. É apenas um compromisso, um reforço com o nosso compromisso de que você não vai perder nada. O Diego me escreve aqui que está rolando uma musiquinha chata. Quais os moldes da musiquinha? Não, Cantarola pra gente. Não, é aquela... Não, vou cantarolar, né? Aquela... Não tem nada? Não, é uma música que... ela lembra a música de elevador, só tem uma... É que agora mudou. Então, essa é uma transmissão que a gente não consegue voltar. Tá. Mas agora tá começando, ó. Opa, estamos de volta. Ó, Na chegamos na hora, então. 10h04. Deixa a introdução acontecer e o Diego me sinaliza assim que o Campos Neto começar a falar, tá, pessoal? Estamos de olho a partir dessa faixa das 10, que coincide com o mercado... Me decepcionei que você não cantarolou. Não, brincadeira. A moeda americana agora tá em R$ 5,533, 0,44% de avanço. E o Ibovespa, você ri, né, Coutinho? O Ibovespa está na mínima intradiária. Olha, nem 10 minutos e o Ibov já cai 0,40, praticamente a mesma magnitude do Ibovespa Futuro. O Indifut está caindo 0,50, o Ibov já cai 0,46, 136.149 pontos. É o Ibovespa pedindo, me corrige? Bora lá, vamos colocar o gráfico do Ibov. Atento só ao mini índice. Bateu no 137,860. O ponto era 837,855. Então, por 5 pontinhos ali ele voltou. Mas, de novo, já segue caindo, deve reconfirmar o número. E aí vai bater na terceira linha. Então, atentos aí, porque já mostrou que é um belo de um suporte. Então, atento aí para você não tomar nenhum susto. No caso do Ibov, então vamos lá. Gráfico diário colocado do seu lado direito na sua tela. Restrito, 134,835 a 137,039. Dentro de um canal. A correção do Ibov, lamentavelmente, pode ser grande. Aí você está falando de mais de 1.000 pontos. A 136,125 que está agora iria a 134. E aí normal, pode deixar cair. Vai estar dentro do envelope, permanece com cunho altista. E no curto prazo, ok, caiu. Então fiquem atentos. De qualquer forma, não é uma boa notícia, mas um pouco de paciência. É o candle de hoje, são 10 horas, o mercado rodou 1 hora, o à vista acabou de abrir. Então vamos ficar atento. O cunho é altista, sem pânico, trabalha o stop e bola pra frente. O mini índice foi lá agora e bateu 137,850, conforme passado para vocês. A gente repercutia há pouco o relatório da XP sobre o setor frigorífico, particularmente Marfrig e BIF3. BIF3 está caindo 0,64%. E a gente vê na ponta oposta, nos highlights de alta, que Marfrig sobe 1,16%. Quer dizer, parece ser um relatório que faz preço, porque teve uma pegada muito mais positiva em relação a Marfrig, que sobe 1,51%, do que em relação a BIF3 Minerva, que está caindo 0,70%. Houve inclusive rebaixamento na recomendação de compra para neutra, no caso de BIF3. 1,51% de ganho é o que a gente tem para Marfrig. Eu ia encomendar análise gráfica, mas sou obrigado a interromper esse papo para a gente acompanhar as falas de Roberto Campos Neto em evento do Santander. Vamos ouvir o presidente do Banco Central, atentos a pistas, sobre se a Selic sobe ou não sobe em setembro. Ele está com a palavra. E discutimos muito alguns temas que são relevantes para a transmissão de política monetária e que são relevantes também nesse contexto global. Eu vou destacar alguns temas que eu venho levantando há algum tempo no cenário global, alguns com maior importância, outros com menor importância para o Brasil, mas que eu entendo que são relevantes aí para o futuro. Então, começar falando um pouco da inflação global. Eu acho que a gente tem muito a comemorar em termos de ter conseguido, né, durante a pandemia, fazer programas de enfrentamento que foram eficientes. Tivemos um efeito colateral na pandemia, e aqui eu estou falando um pouco globalmente, né?
Tivemos um efeito dos programas de enfrentamento, que foi um efeito inflacionário, muito mais por uma inflação de bens do que de serviços, depois até uma inflação de serviços. A gente vê a inflação cheia caindo. A América Latina ali tem, vamos dizer assim, uma curvinha, ou seja, nos últimos números mostrou uma inflação um pouquinho acima. A América Latina, a gente vai ver depois, se a gente olhar nos gráficos ao lado, a gente vê que é basicamente alimentação e energia. O Chile recentemente teve também um tema de energia, tem alguns outros países na mesma situação, e um pouco de alimentos. Em termos de núcleo de inflação, quando a gente olha uma média móvel, a gente continua com queda, né, em quase todos os lugares do mundo. O Japão tem uma dinâmica um pouco diferente, mas, de uma forma geral, eu acho que a inflação está convergindo. Existe uma dúvida o quanto a gente pode comemorar globalmente, porque tem grande parte do mundo, o trabalho ainda não foi feito, ainda não foi completo, e a gente tem agora o desafio de conviver com um mercado de trabalho que é apertado, em grande parte do mundo, no Brasil também, e com uma inflação de serviços que começou a subir, e com uma incerteza em relação a alguns fatores globais que eu vou mencionar aqui. 10 então, horas, de novo, inflação 8 cheia. minutos, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, inaugurando as suas palavras no evento do Santander. Tá claro para vocês que começou o evento? Tá claro para vocês que o Campos Neto está fazendo uso de uma apresentação como costuma fazer nas suas exposições públicas? Ele invariavelmente tem uma apresentação, slides, com base nos quais discorre sobre um determinado assunto. Não será diferente. Qual o nosso compromisso? O Diego está ouvindo o minuto a minuto do que fala Campos Neto a partir de agora. A gente vai para a cobertura do mercado à vista na medida em que ele foi para esse formato de apresentação clássica e não estamos vivendo ainda uma dinâmica de entrevista que o pressione a falar sobre os próximos passos da Selic. Esse tema, sim, é que vai fazer muito mais preço e, portanto, estará muito mais no nosso foco. Havendo qualquer menção dessa natureza, o Diego tem total carta branca para solicitar que a gente volte a ouvir o Campos Neto. Ou seja, você vai ouvir o Campos Neto através do nosso critério, do nosso recorte editorial aqui. Fechado? São 10 horas com 9 minutos. Atenção, galera. Só Banco do Brasil está subindo 0,21% de avanço. Antes, em relação às blue chips, tá? Em relação às blue chips. Todos os outros papéis caem, inclusive Vale. Coutinho, nós temos muitos assuntos para tratar. Vamos começar com o destaque de alta, que é a Marfrig. Marfrig é o papel que mais sobe. Com o relatório da XP, quem tá aqui não perde nada. Trouxe para vocês o relatório da XP, destaque no painel Mover Pro, ainda na faixa das 9,6, 9,40. E tá fazendo preço, tá puxando o Marfrig, papel que sobra nos destaques positivos, o Coutinho fala. Vamos lá, pessoal, coloquei para vocês, aproveitando o gancho, BIF do lado esquerdo, Marfrig do lado direito. Então, ambas as figuras, vamos falar de Marfrig primeiro, lado direito. Mercado sobe, corrige, sobe, tranquilão. Mercado lateraliza, tangenciando no 474. Pode ficar comprado em Marfrig, não tem problema nenhum. Tem uma nova entrada acima de 15,05. Objetivo de Marfrig, 15,82. Tá ali com o envelopezinho bem desenhado, a priori tudo sob controle. Vol 0,30, stop 0,55. Já BIF, com relação ao relatório da XP, do seu lado esquerdo, também, apesar de duas resistências, permanece lateralizado, permanece com envelope de alta. Muita calma, sem estresse, pode ficar comprado. 0,11 de vol, 0,20, 0,25 de stop. Ok, Coutinho, saímos de Minerva. E aí a gente vai pra VEG. A campeã VEG. VEG, mesmo em dias de realização, consegue se manter firme. Já vai vislumbrando os 54,50. Foi a máxima do dia. Olha que aula de gráfico é VEG, hein? Que aula de gráfico. É um exímio exemplo de lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. Envelopes de alta constantes e consecutivos, que não sugerem cansaço? Tranquilão, pode ficar comprado. Novas entradas a critério. Objetivo 5718, 5992. 0,80 de vol, 0,95, R$1 de stop. Só mantém empurrar para cima. 10 e 12, destaques negativos agora. Só os vendidos é que estão felizes. Açaí 3, queda de quase 3%. R$ 9,43. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada nesse cara, ok? E aí zoomzinho. Olha só, Açaí faz o início de um processo de venda a R$ 9,43, objetivando R$ 8,01. O que me desagrada pegando o gancho do Léo, é que quando eu dou o zoomzão, eu tô em região de compra. Então, assim,
eu tô entrando, ou estaria entrando vendido num papel em região de compra, isso me desagrada. E aí, a partir disso, ok, só que se torna um trade que a gente vai dar aquela carimbada como trade especulativo. Rompimento 9,43, objetivo 8,01, vol 0,38, stop 0,55. 10 e 12. Volta aí um pouquinho no zoom, por favor, no Coutinho, porque você falou, eu tô numa região de compra. Ó, tira o zoom, isso aí. Só que se você pegar o patamar atual, você tá abaixo do suporte mais relevante, que foi testado 3 vezes, se você traçar um canal ali, exato. Praticamente 3 vezes, né, esse suporte foi testado. Ou seja, era um suporte bastante relevante, era improvável que tivesse o rompimento dele, e houve. Então, quando você diz região de compra, o que eu trago aqui pode ser a dúvida de mais gente, é como é que a gente está numa região de compra se perder um suporte tão expressivo quanto esse, quando a gente captura o filme de açaí. Vamos lá, vou dar um zoomzão, deixa eu ver se o Profit me dá a máxima do papel. O que ele tá me dando aqui é março de 21. Então eu pego todo o histórico, né? O Léo tá correto em R$10,38, que é esse suporte mais predominante. E aí quando eu falo região de compra, é diferente de falar que tá caro, tá barato. Ou seja, eu tô abaixo de R$10,38 realmente, que não deixa de ser uma região de compra, né? Ou seja, abaixo de 10, independente do que for, como eu não tenho história, eu não consigo dizer, se eu tivesse, por exemplo, um fundinho a R$8, R$7, R$6, eu teria outros parâmetros. Não, eu não tenho. Então, para mim, mesmo abaixo deste suporte, para mim permanece como região de compra, até porque eu não tenho história. E aí, o que eu estaria apostando? Eu estaria apostando, ok, o papel ele é livre para ir até 1 centavo, essa é a regra do jogo, né? Papel não tem que ter manha. Só que, de novo, eu tô entrando vendido, eu tenho um papel que já começa a entrar naquele clubinho dos papéis de baixo valor unitário. Um papel de, vou fazer uma conta rápida, R$9,48, o objetivo final dele é R$8, ou seja, o papel vai descer 1,50. Conta rápida, 1,50 num papel arredondando de 10 é 15%. Então você imagina açaí que tá abaixo da sua mínima, cair 15% e ainda assim ter um movimento viável. Então, quando eu falo que eu fico meio ressabiado ou meio preocupado, é nesse quesito, ou seja, eu tô projetando entrar vendido em algo que tá abaixo da minha mínima, cuja projeção é cair mais 15%. Esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham. 10 e 15. Esse é o Coutinho ao vivo conosco. Agora vamos por pontos e aí a gente vai falar dos papéis mais pesados. Vale é de longe o papel que mais tira pontos do Ibovespa. Tá caindo 1,14% agora, devolvendo praticamente metade dos ganhos de ontem. O papel ameaça perder os R$59. Olha, tecnicamente falando, a mínima foi R$ 59,04. R$ 59,04. Olha o gráfico de Vale aí. Você disse que era fundamental a gente aguardar o candle de hoje para estimar com um pouquinho mais de segurança o que a gente está vendo. O que a gente está vendo? 2 resistências, na verdade 3, né? Quando a gente coloca a segunda. De qualquer forma, repica, volta para dentro do canal. Esse canal já estava grafado desde julho, ou seja, estamos falando há mais de 30 dias, pegando um período mais curto. Vale lateraliza, né? Então eu permaneço aonde eu estava, ou seja, 5593 até 5995, bate no 5995 e volta para dentro. A priori, Vale poderia engrenar um movimento de correção. Preciso de mais um candle, por quê? Porque o candle de hoje não denota se cai ou lateraliza, mas a priori, com certeza, realiza algo. Não sei se continua realizando ou se para de realizar. Então quem está comprado em Vale, fica aí a orientação, zera parcial, compra uma put ou põe o stop. 10 e 16, o relógio avança. Aí Itaú Unibanco também está caindo hoje. Ontem avançou, o setor bancário como um todo recuou, Itaú conseguiu exceção, avançou timidamente, mas avançou. Hoje não segura a parada, recua 0,55%, está em 36,40, o Coutinho também fala. Lateralizado, em cima de um objetivo, R$ 37,01. Começa a ficar preocupante, por quê? Porque da lateralização, ele vem para baixo, né? Ou seja, eu tô dentro de um canal e eu começo, ao invés de fazer o que a gente chama de movimento harmônico, que é topo, fundo direitinho, ele começa a oscilar para baixo, ele perde força, monta um envelope de baixa, você enxerga esse cara melhor no gráfico de 60, tá aqui, então cai, lateraliza, cai. Então quem tá comprado,
O último suporte de Itaú, 36,30, cota 36,41, rompendo 36,30, eu zeraria. Então, se tá comprado, pela lógica de preço, você tá bem comprado, é só você pegar o ponto atual em detrimento de todo o histórico do papel, colocaria no bolso sem a menor dúvida. A menor dúvida. Coutinho, neste instante, o que a gente flagra é curva de juros pedindo 2 pontos base, o dólar avançando 0,45%, R$ 5,534, e o Ibovespa futuro caindo 0,40 e 1, enquanto o Ibov à vista cai 0,39, quer dizer, praticamente a mesma magnitude de queda. Mas o Ibov segurou na faixa dos 136, não perdeu. A mínima intradiária foi de 136.031 pontos. Entrou comprador, levou de novo o índice da nossa bolsa a 136.200. Mini índice do lado esquerdo e Ibov do lado direito. Então estamos comparando aí basicamente duas estruturas iguais. Ambas, de novo, envelope de alta. Ibov, se você quiser anotar o pior caso, 1,34,835. Mini índice, pior caso, 1,36,740. Por enquanto, nada a fazer, né? O índice e, no caso, o mini índice e o índice Ibovespa tem total liberdade de oscilar dentro desse canal. De novo, não perde cunho altista, não é para ficar desesperado nada, é para ir pro ativo que você está operando. Trabalhar a figura gráfica dele e, lógico, colocar o stop, tudo é possível, mas a priori, quem está comprado em ativos que são beta positivo, acompanham o Ibov, seguem bem comprados. 10h19, faltou Petrobras pra gente falar com o Guto Cerávolo. Vamos falar de Petri 4 contigo, Coutinho, queda de 0,26%, os papéis a 38,94. Vamos lá, Petrobras, recordar é viver, né? 3969 a terceira linha. A gente falou um pouquinho antes do programa. Ontem cai, hoje continua caindo. Logicamente, de novo, candle do dia, não dá pra gente pegar e falar nada por enquanto, mas ensaia uma correção. Então, quem tá comprado em Petro, de novo, 0 a 0 a metade, compra uma put. Petro pode engrenar uma correção baixista. Posso já até falar para vocês aonde Petro vai, caso ela realmente dê uma engrenada. O objetivo de Petro 3655, cota 3894. Você tem 6783, R$ 2,33 de queda. Então é uma queda importante com um papel de 38. Eu entraria aí com atenção e eventualmente algum nível de segurança. 10h20. Tá na hora de Guto Cerávolo, tá na hora da Central TC Investimentos. Vamos caçar oportunidades. Alô, Guto. Olá, muito bom dia, Leozinho, bom dia, Coutinho, bom dia, Léo Pinheiro, bom dia, Vamos lá, nosso querido público, vamos lá, vamos começar a falar de uma oportunidade, tá? Você acabou de chamar a atenção de Petrobras, teve um fluxo, mas um fluxo muito forte de gringo na Petro 3, tá? Esse aqui, Léo, é um long and short diferente, ele é por diferença, é por spread, não é por razão, é por spread. Então, eu compro a Petro, né? E vendo a Petro, compro a Petro 4, vendo a Petro 3, só que vou fazer por diferença, vou fazer a mesma quantidade, tá? Então, esse ratio, olha só, ele só ficou abaixo aqui dos 3,60, né? Teve um suportaço o ano inteiro de 2022, 2023, respeitou, tá? Você recebendo R$ 3,60 de diferença. Ele só ficou abaixo aqui na crise de 2008. Então, conversei com a turma aqui internamente, faz todo sentido. Então, você vai comprar a mesma quantidade. Deixa eu botar aqui a nossa planilhinha para a galera entender, ó. Tá dando aqui, ó, 3,35. Você recebe 3,35 de diferença. Quando chegar a 3,60 é o número que eu quero buscar. Falta só 24 centavos. Tem um potencial aí para buscar aí 11%, né? Se você pegar o financeiro, né, que você aportou e colocar lá, tá? Então, essa é a oportunidade para agora. Compra Petro 4, vende Petro 3 por spread quando bater 3,60. É isso por enquanto. Boa, Guto, já voltamos com você para o seu próximo destaque aí das oportunidades que você está encontrando na selva do mercado financeiro. Ó, é o seguinte, mandar um abraço pro pessoal que tá por aqui no nosso WhatsApp, inclusive pode mandar a sua mensagem para nós, tá aí embaixo no nosso GC DDD 11, número 93726 1318.
como já faz o Vladimir, que está aqui com a gente, perguntando inclusive como é que ele pode entrar em contato com você, Coutinho, como ele encontra o teu curso. Depois você conta pra gente como é que ele faz pra encontrar isso. Manda um abraço também pro Gustavo Gangana, que tá sempre por aqui, um bom dia pra ele. Olha só, a primeira pergunta do Joel Pagan. Ele tá querendo saber qual é a sua visão de Suzano, o que o gráfico de Suzano está contando para você, Coutinho. SUSB3 na tela, vai lá. Bora lá, deixa eu preparar o gráfico, colocar. Deixa eu dar uma resetada, deixa eu dar um zoomzão. Zoomzão tá dado, ok, tá lá. SUSB3 faz uma figura de convergência. Então, de novo, topos descendentes, fundos ascendentes. No longo prazo, um pivô de baixa. No curto prazo, um pivô de alta, ou meio que pivô, meio que envelope, a figura não é tão definida assim. E ele vai oscilando, né? Ou seja, ele cai, lateraliza, quebra, sobe, lateraliza, quebra, cai, lateraliza, quebra. Então ele vai afunilando. É uma figura de manutenção, tá? Você, para mim, um ativo de manutenção. Se tivesse que fazer uma aposta, ok, no curtinho é alto, então tá comprado, tá bem comprado, mas não entraria. Então, de qualquer forma, eu fico tranquilo. Se você tá comprado, a priori o ativo deve dar uma respirada, mas graficamente não é a melhor figura, tá bom? Se você quiser falar alguma coisinha de educacional, você pode me pegar no Instagram, por exemplo, Youtrade, YOUTRADE, oficial. E aí você pega, manda um direct pra mim, ou via e-mail, se quiser mandar, marcelo.coutinho@tc.com.br e eu te ajudo. Boa, Coutinho. Renovação de mínima intradiária no Ibovespa neste instante. 0,56% de recuo, 136.011 pontos. Vamos atualizar aí o racional, Coutinho? Alguma mudança da sua fibada no começo da abertura do à vista? Não, olha só, permanece, né? 134,835, 137,039. O candle do gráfico de 60 minutos, como é o primeiro candle, né? Ibov começa às 10 horas. Você vê que se é um candle longo, ele me quebra um envelope, né? Mercado subia, mercado ia lateralizando tranquilão, e aí quebrou. Envelope vira pivô, você já conhece essa regra. Posso pegar e dar uma forçadinha de amizade, ou seja, tá bom, o Ibov vai até quanto? A priori, 134,835. Mas se o Ibov eventualmente quiser fazer algum fibo no meio do caminho, você tem um suporte no Ibov a 135,743. Chegando lá eventualmente, dá uma olhada. O Ibov pode pegar e virar, ele é altista de qualquer jeito. Então, para o mais arrojado, suporte 135,745, mais conservador, 134,837. Boa, Coutinho. Realmente, enquanto você estava falando, o Ibov chegou a perder mais uma vez a mínima intradiária, chegou a perder os 136 mil pontos, inclusive, chegou a tocar nos 135.991, agora voltou para os 136.157 pontos, 0,45% de recuo. Vou pegar mais um pedido aqui da nossa audiência, dessa vez do Samir Rosa. Ele pediu 3 papéis aqui, eu vou puxar um dos que mais tem liquidez, que é mais chamado, que é mais pedido aqui pela nossa audiência, que é Braskem, BRKM5. Vamos dar uma olhada na petroquímica, o que o gráfico está mostrando para os próximos passos do papel preferencial. Vai lá. Olha só, papel em região de compra, restrito 15,75, 19,84. O papel deu venda, a gente cantou essa venda no 8,12. Só que a venda não processa e, pelo contrário, monta um envelope de alta. Então, eventualmente, se alguém entrou vendido no 8 ou no 2, pode zerar. Vai sair com leve lucro. Essa venda ela acaba ficando preterida por causa da montagem gráfica. E no curto prazo, de novo, apesar de estar dentro de canal, envelope de alta. Então, Braskem não entraria. Quem está fora fica. Quem está dentro, ok. O papel ameaça uma recuperação. Objetivo final no 984. Se romper no 821, fica mais bonito. O nosso querido Rafael Santos mandou mensagem no nosso WhatsApp. Ele tá querendo saber de Sanepar, SAPR4, é o ticker da empresa. Conta pra gente o que a Fibada te conta sobre este papel. Ele tá meio lateralizado ultimamente, né, Coutinho? Você vê Sanepar em região de venda, tá? Ou seja, como é que o que é região de venda? Então, olha o gráfico,
Você vê que ele tá lá tangenciando R$ 6,03, então eu tô na parte superior do contexto. Então é isso que eu chamo de região de venda. Estando em região de venda, o que eu vou procurar? Vou procurar figuras de cunho baixista. Então ele tá lateralizado, monta no curto prazo um envelope de alta, então eu já tenho a primeira divergência, ou seja, uma figura de alta numa região de baixa. Isso já me chama a atenção. Jogando um pouquinho mais, olha só, eu tô perdendo. Então eu tô dando uma escorregadinha ali, R$ 5,70. Tem um suporte que ainda é válido a R$ 5,557. Minha experiência e minha leitura. Tá comprado, eu zeraria metade, estoparia a diferença. O papel ameaça corrigir. Você vai ficar bastante feliz se isso acontecer, porque você vai pegar na ponta da baguete e vender no início da queda. O objetivo desse cara, 5,57, 0,05 de vol, 0,20 de stop loss. 10h28, já tem mais pedidos da audiência. Amigos, nós seguimos acompanhando no paralelo as falas de Roberto Campos Neto. A qualquer momento a gente volta a encher tela com elas. Por enquanto, segue na sua apresentação, sem dimensionar especificamente os próximos passos da Selic e o que o mercado mais quer saber, se em setembro vem alta ou manutenção. O Guto Cerávulo traz o seu destaque final. Alô, Guto! Vamos contigo de novo, Central TC Investimentos. Vamos lá, vamos falar dos long e shorts que estamos abertos. Um é comprado em Áureo, vendido em Taesa. Tá agora saindo a 0,3288. A gente já chegou a perder 2,5, né? Eu falei pra turma, galera, quem entrar, entra porque eu já tô 2,5 para trás, ó. Já fechou. Quem fez já tá indo bem. Está praticamente aqui no 0 a 0. E também no 0 a 0, Vale, né? Comprado em Vale, vendido em Brap, né? Agora tá saindo a 3,0592, entramos nesse para 3,0650, perdendo aí 0,14. Guto, dá para entrar ainda? Dá, com certeza dá. Tá? Ainda tá no preço de entrada, então tem duas oportunidades. Áureo contra Taesa, né? Ou seja, comprado em Áureo, vendido em Taesa, e Vale 3, né, com Brap. Pessoal, toda vez que eu falo Vale contra Brap, significa o seguinte, sempre a ação da frente é a ponta comprada e a ponta vendida, né, é a segunda ação, tá bom? Então essas são as oportunidades e vamos ficar de olho aí para fazer o spread, né, de Petro 4 contra Petro 3, recebendo R$ 3,60. Fico por aqui, um beijo no coração a todos. Próxima oportunidade, chicotinho, vamos que vamos, é isso aí. Valeu, Guto Cerávulo, tamo junto, meu irmão, um super abraço, amanhã a gente volta a conversar com ele, volta a acionar a Central TC Investimentos. O horário pede a abertura do mercado nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada na tabela da volatilidade, no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq, que já são realidade no à vista, então bora. Primeira tabela da volatilidade mostrando o DXY em 0,55% de avanço, é um dia em que o dólar se fortalece a nível global, o VIX está subindo 1,56%, longe de um patamar forte o suficiente para que o indicador rompa os 16 pontos, mas não deixa de ser uma foto um pouco salgada do VIX. Yields de 2 anos, 3,86%, yields de 10, 3,83% ao ano, distância de 3 pontos base entre os yields de 2 e os yields de 10 anos. Vamos dar uma olhada nas 7 magníficas. Em dia de balanço de NVIDIA, NVIDIA abre em queda, 0,75% de recuo, $127,61. E Meta se soma a NVIDIA nessa queda, 0,28%, porque todas as outras 7 magníficas operam no verde. Tesla vai avançando 0,70%, Amazon 0,20%, Google 0,45%, Apple 0,40%, Microsoft 0,12%. E, embora o à vista já seja realidade, não deixa de ser um parâmetro olhar para os futuros, que estão orbitando em torno da estabilidade. O placar de 0 a 0 prevalece. Olha aqui o DXY já com gordura, ó, 101,123 pontos. Voltando para aquele 0,60 que o Diego trouxe mais cedo. Vamos lá, Coutinho, S&P, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones que fechou na máxima histórica ontem. O que é que o gráfico diz? Começando com o Dow Jones, gráfico em escala de 60 minutos. Permanece. Por que dos 60? Para mostrar um pouquinho mais granularizado e você vê que o mercado americano segue de lado. Segue de lado com figuras altistas, ou seja, todos eles forrados de envelopes de alta, então a priori, ok, não está subindo, mas pelo menos está de lado, fazendo ali uma figura de continuidade.
com exceção de Russell, ou seja, Dow Jones objetiva 41.376, Nasdaq lateralizado, objetiva 18.323, S&P 500 de lado, objetiva 5.672, já o Russell, esse tá ruim, tem um pivô e 2 envelopes de baixa, a priori permanece baixista, cota 2.202 pontos, objetiva 2.191 pontos. 10h32. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para a Nvidia de novo, com esse gancho aqui, ó, da queda de ontem e hoje. Aliás, ontem nós tivemos uma alta de Nvidia, é que o roteiro é inverso, começou caindo o papel, fechou na alta. E hoje começou subindo, tá na baixa agora, ó, 0,58% de recuo. Quando hoje começou subindo, é que ela tá bem mais próxima de um 0 a 0. Aí ela foi incorporando para 0,20, 0,30, 0,40 e de fato emendou essa toada de baixa, a qual se juntou Meta. E agora se junta também Microsoft. Mas a gente volta a falar de Nvidia, cujo resultado vai ser divulgado hoje no pós-mercado dos Estados Unidos, Coutinho. Olha só, Nvidia, o que a gente tem que lembrar, pessoal, e aí falando um pouco do FIBO para entender a lógica com a qual eu penso. Como eu estou em cima de uma resistência, então é natural que o papel oscile. Se você pegar a formação gráfica, ok, é um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle para dar tudo certo. Só que nota que eu estou há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias úteis com o papel oscilando em cima desse ponto. Então é normal que ele tenha dificuldade de sair por ser uma resistência. A figura gráfica, ela a priori benéfica. Vamos ver como é que se comporta, né? O resultado sai no final do dia. Quem se posicionou, é a regra, se posicionou ontem ou hoje, tá? Isso no macro. É lógico, tem gente que vem se posicionando, tem toda uma história. Mas para entender o contexto de uma empresa que é expectativa, cujo resultado sai no final do dia de hoje, então você teve ontem para eventualmente se posicionar melhor e hoje para se posicionar. O papel abre no 0 a 0, ou seja, sem grandes pânicos, sem grandes movimentações por enquanto. Então, o que eu enxergo pela minha experiência é, ok, alguém sabe de alguma coisa e não somos nós. Se vai se posicionar, tem hoje até o final do dia, imaginando que o envelope de alta se respeite e a gente vá a 138,10. O que a abertura americana contratou para o Brasil? O Ibovespa está na mínima intradiária, cai 0,67%, 135.860 pontos. O dólar toca R$ 5,539, é uma alta de 0,56%. E a curva de juros toca a máxima, temos 6 pontos base e meio a mais nos prêmios. Campos Neto está falando, deixa eu ver o que ele está falando agora. Vamos acompanhar Leozito, dar um pulo lá no evento do Santander, vamos abrir som para Campos Neto, vamos ver se essas movimentações têm a ver com o eixo da fala dele agora. Ao longo do tempo, e a transparência na comunicação, que tem que ser sempre técnica. E nós entendemos que existe essa ansiedade no mercado nesse momento onde não tem guidance. Entendemos também que o mercado tem um prêmio de risco em relação à comunicação que foi dada e que foi fruto de convergência de opiniões da diretoria colegiada. Então é natural, né, entender isso e comunicar isso. E a gente entende que a gente precisa melhorar a nossa comunicação e estamos fazendo um esforço coletivo nesse sentido. Então vou passar aqui agora para a nossa agenda de tecnologia. Eu acho que aqui é importante mencionar que a gente tinha esses 4 blocos desde o começo, era um plano já que tinha sido desenhado há bastante tempo, e a gente começa a ver a convergência das coisas finalmente. Então a gente começou com o Pix, que era uma forma de engajar pessoas num trilho de pagamentos que era programável, e que a gente poderia em algum momento juntar esse trilho, ou unir o trilho a uma parte de internacionalização, uma parte, vamos dizer assim, de abertura de dados e uma parte de tokenização. Então, é você engajar pessoas de forma a melhorar o pagamento transfronteiriço, engajar pessoas em plataforma onde você possa ter, vamos dizer assim, transferência de dados abertos para gerar comparabilidade e portabilidade em tempo real. E, finalmente, a gente precisa fazer com que esse processo seja mais digital, ou seja, mais tokenizado. Então, esse é o plano, né? O plano parece simples, falando assim em 2 minutos, mas é um plano que a gente vem construindo há alguns anos. A gente começa a ver, né, os bloquinhos se conectarem. O Open Finance já é uma realidade, já gerou bastante vantagem para os consumidores, para os clientes, né, para os agentes do sistema financeiro. A gente tem
muitos milhões que foram economizados, de pessoas que recebem mensagem que tem dinheiro parado na conta, já tem mais de 1 bilhão de crédito que foi feito nessa modalidade, através do Open Finance. A gente começa a ter portabilidade de produtos, então isso é super importante. E a gente entende que o piloto do Drex tem mostrado que é uma grande vantagem, né, em termos de eficiência de intermediação financeira, ter um sistema tokenizado. E o que a gente pretende fazer quando tudo estiver integrado é adicionar uma dimensão de monetização de dados, ou seja, você faz as suas transações e tem uma carteira onde você guarda os seus dados. Esses dados são interessantes para empresas, né? E aí você pode monetizar esses dados, trocando esses dados por token. E tem também a inserção de inteligência artificial no processo, para que quando você tenha esses marketplaces de finanças, você possa usar a inteligência artificial para melhorar, né, a programabilidade do dinheiro, para melhorar o cash flow, né, das pessoas, para melhorar a educação financeira, consumir produtos que são mais sob medida e são mais bem desenhados para cada um. Então, acho que esse é um processo que a gente está vendo. A gente vê aqui o crescimento muito grande, a gente chegou outro dia a ter quase 240 milhões de operações de Pix em um dia. A gente começa a ver as transações por faixa de valor diminuindo, né, o ticket, ou seja, está ficando mais 38 minutos, Campos Neto vai falando no evento do Santander. Vamos a alguns dos highlights do que ele trouxe até aqui, na medida em que nos últimos minutos ele voltou a uma fala mais institucional a respeito dos trabalhos internos que estão sendo promovidos dentro do BC. Ora, na parte que toca diretamente o investidor, ele disse, e o IPCA 15 de ontem veio um pouco melhor, mas não nos dá conforto. Isso é uma pista importante. O Campos Neto já antecipou que as evidências futuras de inflação seriam melhores. E, de fato, a de ontem veio em linha com o consenso e registrou declínio, inclusive nos núcleos dos serviços. São métricas importantes para o Banco Central, mas a despeito disso ele diz, não há conforto. O IPCA 15 de ontem veio um pouco melhor, mas não há conforto. Depois, inflação implícita subiu muito e tem gerado desconforto. Na sequência, Banco Central vai fazer o que for preciso para levar a inflação à meta. Aí aqui tem um ponto importante relacionado ao guidance. O painel Mover Pro destaca, por exemplo, que a assimetria de balanço de riscos não significa guidance. Não significa guidance. O guidance, diz o Roberto Campos Neto, nós preferimos não oferecer por entender ser importante ter a flexibilidade. Então são falas do Campos Neto que coincidem com os movimentos que nós há pouco narrávamos. De mínima para o Ibovespa, o Ibovespa chegou a renovar essa mínima nos 135.746 pontos, entrou força compradora, temos agora 135.928, o dólar está avançando 0,50. Aí o RCN sobre o fiscal falou, apesar do governo ter evolução na receita, despesas têm subido acima. E a assimetria de balanço de risco não significa necessariamente guidance, porque a balança de risco do Banco Central, pública, nos últimos comunicados, mostra mais fatores em favor de pressão inflacionária para cima do que despressurização dela, o que o mercado já interpreta como garantia de alta de juros. E aí aqui é um recuo, né? É a ideia, não é novidade o que ele está falando, mas é mais uma pista nessa direção, é a ideia de que a assimetria da balança de riscos não necessariamente obriga o Banco Central a subir juros, que seria o guidance que essa assimetria em favor de uma inflação mais teimosa sugere. São 10h41, vamos seguir acompanhando o Campos Neto. Ele vai se hidratar agora, está tomando uma gloriosa água, deve ir para a reta final do seu discurso. Estou curioso para saber se vai haver entrevista logo na sequência. Vamos ouvir mais um pouco. Acho que a eficiência bancária, a parte de programabilidade do dinheiro e a eficiência de contratos. A gente está numa fase de piloto, a gente tem ainda um desafio de tecnologia, que é a escalabilidade versus privacidade. E aqui eu já apresentei essa foto várias vezes, é o que a gente imagina que seja, em algum momento no futuro, os aplicativos integrados, ou o Super App, ou o Marketplace de Finanças. A gente começa a ver uns desenhos que, inclusive, são muito mais amplos do que esse que a gente tinha imaginado, onde você sai do mundo financeiro e passa a ter Marketplace de Finanças com outros produtos, mas isso aqui, como eu disse, está sendo desenvolvido pelo mundo privado. O importante é a gente disponibilizar, vamos dizer assim, os instrumentos e a padronização para que os bancos consigam fazer esse movimento. Muito obrigado a todos. Bom, encerramento então das palavras do Campos Neto. Me parece que agora ele vai para a poltrona e vai começar a responder as perguntas.
Ótimo, vamos acompanhar. Certamente as perguntas vão tocar na próxima decisão do Copom. Deixa eu me despedir do Coutinho, dar lugar ao Alex Martins, que vai junto comigo fazer essa cobertura. Coutinho, meu parceiro, muito obrigado. A gente volta a conversar amanhã. Valeu por ter mergulhado hoje mais um pouco com a gente. Obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Eu os vejo, quem quiser, às 12 horas. 12 horas. Meio-dia em ponto. Meio-dia em ponto, eu tô com vocês de novo. É no almoço de Um negócios. abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Diego. Tchau. Maravilha. Então, Coutinho, Vinícius Custódio e Duda Lopes conversando aqui na nossa bancada. Fila neles, também no almoço hoje. Obrigado ao Coutinho.